todo ganho estratégico, pelo menor que ele seja, ele é infinitamente maior que qualquer ganho tático ou operacional, pelo maior que ele seja. Se ele não conseguir sair do incêndio, não tem, tá fadado a falência da empresa. Uma hora ou outra vai acontecer. Ou seja, quando o dono morrer, a empresa vai junto. Porque ele que é a cultura da empresa. Eu gostava de deixar a galera um pouco mais estressada, porque isso aumentava a performance. Nós que somos do digital temos uma tendência a ser vagabundos. Essa é uma verdade. MVV, missão, visão e valores, vai nortear todas as tomadas de decisões dentro do que tu vai fazer na tua empresa. Sejam muito bem-vindos a mais um Papo de Escala. E hoje um dia especial onde vamos falar sobre planejamento estratégico. Eu tô com Léo Rodrigues, nosso diretor de marketing, Felipe Carneiro, nosso diretor de produto, para uma conversa que vai trazer o maior ganho para você que é um empresário, um líder e um decisor. Por quê? Eu aprendi com o mentor que todo ganho estratégico, pelo menor que ele seja, ele é infinitamente maior que qualquer ganho tático ou operacional, pelo maior que ele seja. E nós, enquanto empresários, buscamos sempre vender mais, que é uma coisa operacional. Buscamos criar produtos incríveis, que é uma coisa tática. E isso tudo fica à margem do ganho estratégico. Porque o ganho estratégico, você precisa sair do operacional, olhar macro e assim desenhar a estratégia do seu ano, para onde você quer ir, olhar para o retrospecto passado e a partir dali entender para onde você vai no futuro. E isso vai tirar da sua frente todas essas coisas que chegam do nada e você vai reagir. Então, uma nova estratégia, é uma nova função do mercado. Isso é reagir. Se você tem um plano estratégico, uma visão estratégica, você para de reagir e começa a crescer de forma sucinta. E aí, muito bem. Passa a palavra pro Felipe com um dado específico ainda por cima, né, Léo? Exatamente. O dado é que 90% das empresas de e-commerce quebram em 4 meses. E normalmente é por falta de planejamento, seja ele estratégico, financeiro, mas tudo sobre planejamento. E aí agora tu que tá à frente, normalmente, dos nossos planejamentos dentro da empresa dependente, eu queria a tua visão sobre isso, do porquê que normalmente as empresas quebram, se realmente é planejamento, como que elas fazem para começar a estruturar isso e ser uma fuga dessa métrica de 90% de empresas que quebram. Beleza. Numa análise geral, entendendo o cenário de e-commerce, eles quebram, 90% deles quebram em 4 meses. Começamos pela parte do negócio digital. O negócio digital já foi muito difundido. É muito fácil abrir uma empresa digital hoje, certo? Tu tem um e-mail, tu bota um nome, tu bota uma página na internet, tu tem alguma coisa para vender, tu já, entre aspas, se torna um empresário. Só que não funciona bem assim. O que acontece? Dentro de todo o panorama de empresa, um dos principais pontos é, de fato, o planejamento. Só que pela facilidade de pegar algo e vender na internet hoje, tu adiciona custos, tu não sabe de tudo que tu precisa e, por conta disso, o que acontece? Tudo que tu gasta para poder se preparar para vender, tu não tá preparado para receber de novo. Tu não sabe quando que tu vai receber de novo. E a maioria das pessoas que começam o e-commerce, claro que depois que teve o cash on delivery, ficou diferente. Mas ainda assim o custo é muito alto. Então, as pessoas não se planejam para quanto de dinheiro elas vão precisar para manter um negócio. Porque muito provavelmente o tempo de venda do produto, de validação dele e de escala dele, passa de 4 meses e a pessoa não tinha dinheiro suficiente para se manter além disso. Certo? Então, um breve que fosse, não precisa de como a gente vai falar depois, não precisaria de um planejamento estratégico inteiro, mas uma pesquisa de mercado e entender qual que é a previsibilidade de retorno dele, seria o básico para essa pessoa já conseguir sobreviver aos 4 meses. Perfeito. E ampliando a nossa perspectiva, saindo do e-commerce, até porque a empresa dependente ela lida com negócios digitais e fora do digital, mas principalmente digitais. Sempre que a gente recebe um novo cliente aqui, a gente faz um diagnóstico, né? Que é para a gente identificar quais problemas essas empresas estão passando.
dentro do geral, assim, desses diagnósticos que a gente tem feito de mais de 300 pessoas, quais são os principais problemas que tu, como consultor, diretor de produto, enxerga que os nossos clientes passam e que isso reflete também naquele dado que, se eu não me engano, são 60% das empresas brasileiras não sobrevivem aos primeiros 5 anos, principalmente negócios digitais. Então, quais são esses problemas que normalmente vocês identificam e, enfim, trazem motivos para quebrar? Top 2 é o básico de gestão, que são os 2 P's, que é pessoas e processos. Sempre. Todo diagnóstico que a gente pega, a pessoa diz que eu tenho problema para contratar pessoas, tenho turnover, que é a rotatividade de empregados dentro da empresa, muito alta, e meus processos não são mapeados. De longe, esses são os 2 principais problemas, e é o que de fato leva à quebra das empresas como de forma geral. Por quê? A parte de iniciar uma empresa, tu tem várias opções. Hoje é muito mais fácil, por isso que a entrada de pessoas que querem empreender ficou muito mais tranquila de se fazer. Hoje tu fala com o contador, bate ali um papo com ele, tu já chega, já sai com uma empresa bem tranquilo. E às vezes nem precisa, né? Se abrir o YouTube como abrir um MEI, o cara já aprende a abrir o CNPJ, olha um vídeo como iniciar um e-commerce, um dropshipping, alguma coisa, e ele já acaba criando uma empresa sem nem ter um custo, por exemplo, de investimento em conhecimento ou algo do tipo, né? Então hoje tá bem fácil nesse quesito, mas pode continuar. Antigamente, o caminho mais fácil que se tinha era para abrir uma franquia. Porque vinha com toda a estrutura do negócio pronta. Em tese, tu precisava de um estabelecimento que eles até te ajudam a conseguir. Só que eles não te ensinam como ser um excelente ponto de franquia. Eles te cobram muito em cima disso. Eu sei porque, até uma curiosidade, eu sou formado em corretor de seguros e eu quase abri uma franquia. Só que aí, vendo os feedbacks, eles não ajudam as pessoas a, de fato, conseguir mais clientes. E aí, o que acontece? Tu, além de... Beleza, tu até sabia fazer a corretagem de seguro, mas tu não sabe como conseguir cliente, tu não sabe como fazer gestão do negócio, tu não sabe como lidar com os outros problemas que vão vir. Eles te dão lá com o framework, tu pluga. E depois? O conceito de empresário é muito diferente. E aí, até trazendo uma ideia, tem um livro que chama O Mito do Empreendedor. Eu gosto muito desse livro, em especial os primeiros 2 terços. O último terço ele fala de franquia, que é a parte que eu particularmente não gosto muito. Mas ele cita o caso de, se eu não me engano, de um padeiro, que ele faz pão muito bem. Ele pensa assim, cara, eu preciso ganhar mais, eu posso ganhar mais, eu vou abrir a minha padaria. E aí, o que acontece? Ele vai lá, abre o cantinho dele, com carinho, com amor, faz um pãozinho muito fera, começa a aumentar a demanda. Esse cara ele já tá trabalhando, que começou com 8 horas, ele tá trabalhando 16. Não dorme. Se tem esposa, filho, já tá ficando para trás. O que vem depois? Pô, preciso contratar alguém. Contrata alguém. Muito provavelmente não sabe contratar, o que acontece? Bota uma pessoa errada. Quando essa pessoa, ela contrata uma pessoa errada, acontece um processo que é o seguinte: contratei uma pessoa que eu não sei se ela tem um fit cultural bom, não sei se ela tem capacidade para absorver as demandas que eu vou mandar. E aí vem o quê? Eu contratei uma pessoa, eu vou delegar coisas para ela, mas eu também não sei delegar direito. Aí eu vou delargar tarefas para essa pessoa. Com o tempo livre que eu vou ganhar, o que vai acontecer? Eu vou preencher com outras coisas. Como eu contratei uma pessoa errada, essas tarefas, quando a pessoa sair, que é um fato que vai acontecer, as tarefas vão voltar para mim, só que eu tenho menos tempo. Aqui acontece o incêndio que a grande parte das empresas ou está passando ou já passou. Esse compilado de problemas, que é o que nós somos especialistas hoje na empresa independente, é o que faz o cara ficar gargalado e não conseguir tocar a empresa. Aí, ele tendo toda essa quantidade de tarefas, aí pensa, ele tem menos tempo ainda. Qual é a probabilidade dele contratar certo depois de estar nesse mundo? Não vai. E aí é onde começa a decair a parte da empresa. Ele pode segurar por algum tempo, pode ter sorte também, que é muito importante no negócio. E o produto o negócio por si só ir se tocando. Só que, cara, se ele não conseguir sair do incêndio,
Não tem, tá fadado a falência da empresa. Uma hora ou outra vai acontecer. Exceto se ele conseguir o discernimento e conseguir ajuda para entender o que ele tem que mexer com um 80-20 muito prático, entender onde está o maior bloqueio de tempo dele e distribuir essa energia para que ele tenha tempo para cuidar das outras coisas. Esse é o princípio e até uma mistura dos dois P's, pessoas e processos. Esse livro é essencial para quem está começando a empreender e para quem já tem empresa para entender como funciona. Que às vezes tu vem como um especialista e tu acha que porque tu abriu um CNPJ, tu virou empresário. Mas tem muita coisa para se entender antes disso. E se esse padeiro ele tivesse feito um planejamento, pensado no que ele precisaria, questão de estoque, fornecedores, questão de técnica, quando que ele ia precisar de uma pessoa para se antecipar com relação a isso e contratar antes dele estar gargalado, para que ele tivesse tempo de treinar essa pessoa e aí sim fazer o crescimento do negócio. Até um fato que eu gosto de trazer, na minha concepção, quando uma empresa tem o dono e até 3 funcionários, ele ainda é empreendedor. Quando passa de 3 pessoas é que ele começa a se tornar empresário, porque as necessidades da empresa se tornam outras. Essa é a minha visão geral. Bom demais. E ano que vem a gente vai ter um ano um pouco mais complicado, né? 2026, pra galera que não tem um bar, eu gosto de brincar, vai ser um ano muito difícil, porque tu vai ter Copa do Mundo, eleições, a atenção do brasileiro, no geral, vai estar mais solta, porque, vamos lá, início do ano a gente tem Carnaval, aí vem, não sei a ordem cronológica certa, mas aí vem Copa do Mundo, eleições, e depois já tem várias outras coisas. Como que um empresário ele começa a se planejar? Tem um imposto novo pro ano que vem. Tem imposto novo também. Tem várias coisas que vão ser desafios, né? E a pessoa, né, fica nesse meio, além de ter coisas atípicas, né? Na própria eleição, Copa do Mundo, como que planeja pra isso tudo, né? E desafio, como, né? Que a gente começa a se planejar, como que o cara olha que pra 2025, que também foi um ano desafiador, no geral, teve muita instabilidade política no Brasil, muitas coisas aconteceram, já foi desafiador. Como que ele começa a se planejar pra 2026 já agora, nesse último trimestre de 2025? Depende muito do teu nicho com o que tu trabalha, mas eu gosto muito de olhar primeiro pro que já aconteceu. Olhar de janeiro até agora, outubro, ver o que aconteceu, qual é o teu resultado do ano até o momento, e ver assim, cara, foi um ano bom, foi um ano ruim, onde que eu errei, onde que se eu tivesse mais conhecimento eu poderia estar numa posição melhor. Isso para negócio de forma geral. Para negócios que vão aproveitar Black Friday. Véi, esquece qualquer coisa e pensa na Black Friday agora. Ainda dá tempo, porque vai ser a injeção de caixa que tu vai usar para sustentar o que tu quer para 2026, certo? Ou às vezes para quitar uma dívida e tu começar o 2026 0-0. Dado esse parênteses, bom, 2026 temos vários eventos. Com certeza, de novo, repito, depende do teu nicho, para qualquer outra coisa que tu vai fazer, o que é importante para ti, o que influencia o teu negócio. Mas entender os eventos, quais são as tuas necessidades para o próximo ano é extremamente importante. Por isso que todos os nossos clientes a gente começa com um diagnóstico. Na realidade, eles são 2, inclusive. Um deles é para mapeamento geral da empresa, dores, intenção do negócio, como começou a ideia, qual que é a jornada dos donos do negócio. Qual é a situação de processos, se usa alguma forma de comunicação dentro da empresa, se usa alguma forma de gestão de tarefas dentro da empresa. E isso vai caminhando até uma das últimas perguntas do primeiro diagnóstico diante de todas essas informações, quais são os insights mais valiosos que você tem? Por quê? Essa pessoa gastou pelo menos meia horinha respondendo o diagnóstico. É meia hora que muito provavelmente em todo o tempo de negócio dela, ela não parou para pensar no próprio negócio. E sempre surge alguma ideia muito massa que apoia em todo o fluxo dos nossos produtos que temos aqui. O outro diagnóstico, ele é específico para o planejamento estratégico, que é o quê? A parte de cultura, missão, visão e valores. Por mais que seja manjado e etc., cara, missão, o que você faz para quem você faz? Visão, o que você quer fazer em quanto tempo e como que você mede isso para saber se chegou lá.
E os valores é o que rege a tua empresa. Os valores, como a gente gosta de dizer aqui, eles são inegociáveis. A partir do momento que alguém, seja um funcionário operacional até um sócio, não tem um dos valores, não faz sentido permanecer na empresa. Tendo missão, visão, valores, a gente passa para o reconhecimento da matriz SWOT, que é as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Sim, também é manjado. Só que a forma que a gente faz a extração dessas informações é que é completamente diferente. Se eu chegar para ti assim, quais são as ameaças para tua empresa? Os meus empregados pegarem e saírem da empresa. Cara, é muito difícil uma pessoa conseguir enxergar sozinha as oportunidades e ameaças da empresa. Claro que É igual tentar fazer um processo terapêutico sozinho, né? Exato. Sem o terapeuta. Exato. Vou refletir sobre os meus possíveis danos psicológicos. Sem ter essa ajuda, vai ser muito mais difícil ser assertivo. Quando você tem alguém igual o caso dos consultores da empresa dependente, você consegue ter uma visão macro de pessoas que já passaram, atenderam diversas empresas de vários segmentos e consegue extrair as melhores oportunidades, as maiores ameaças verdadeiramente para construir uma verdadeira análise SWOT, né? Fazer sozinho é muito mais difícil, né? Exato. Tu até consegue quebrar um galho ali com inteligência artificial, só que mesmo assim, tem uma empresa gigantesca que faz essa parte, que é a McKinsey. Eu tenho um amigo que trabalha lá, inclusive, e a maioria das pessoas que tem lá, eles fazem estudo de mercado para atender necessidade, só que os contratos lá que eles fecham milionários. Milhões. É outro nível. Qual é a probabilidade de uma padaria contratar a McKinsey para fazer o planejamento estratégico deles? Zero. Porque a McKinsey, inclusive, as grandes consultorias, são 4, né? Elas atendem empresas acima de 500 milhões, em média. Às vezes pega ali 250 milhões, e quem que atende essas pessoas ali micro, médio, empreendedor brasileiro? O Léo trouxe um questionamento muito legal, que pro ano que vem vai ter esse tanto de desafio, né? Eleição, Copa do Mundo, imposto novo. E aí você trouxe a visão mais macro de como se planejar para isso. É muito importante. Dentro da análise SWOT, a gente pode colocar esse desafio. E aí eu gosto de dar um passo para trás. Se você é uma empresa digital, a gente atende muitas empresas digitais, né? Até no seu planejamento ali dentro de marketing, por exemplo, você vai prever a eleição, Copa do Mundo, não vai esperar chegar para reagir. E isso é ser estratégico. Se eu estou desenhando meu calendário do ano, eu estou sendo estratégico. Só que eu queria dar ainda um passo ainda mais para trás. E aí eu vou jogar para a mesa para a gente debater isso. Por quê? A pessoa começa o negócio dela para ganhar dinheiro, que é sinônimo de liberdade. A gente sabe muito bem que o empresário, ele busca construir um negócio para ter liberdade econômica, geográfica. E aí, dinheiro é meio. E ele consegue fazer dinheiro. Só que isso não é o grande ponto que vai fazer ele ter um negócio que vai perdurar durante o tempo. Primeiro que ele vai cansar, primeiro que ele vai estar olhando para a métrica errada, quanto de dinheiro está entrando, né? Faturamento não é caixa, não é sinônimo de sucesso. E aí, na hora de construir isso que a galera deixa de lado, acha que é besteira, missão, visão, valores, é fundamental que vai guiar seus próximos anos. Se eu fiz o calendário, como eu disse aqui, do ano, beleza, estou fazendo um ganho estratégico. Só que eu posso ainda fazer ainda maior, que é algo que vai guiar os 10 anos da minha empresa, que é missão, visão, valores. O empresário que cria empresa visando liberdade, né, e ele quer construir uma empresa para que ele possa ser independente, e aí eu trago para a mesa como que a gente consegue fazer, na empresa independente, por exemplo, extrair isso, né? Como que a gente provoca no empresário dele construir a missão valores da empresa dele de uma forma que ele vai estar pensando a médio e longo prazo, pensando na liberdade, não só em dinheiro, né? Porque o empreendedor, você trouxe outro ponto que é legal, que tem um empreendedor e tem um empresário. O empreendedor tá batendo cabeça, tentando ganhar dinheiro, o empresário ele já tá tomando essa decisão mais estratégica. E esse yin-yang de equilibrar o empresário e o empreendedor vai moldar a missão, visão, valores da empresa. E a galera erra muito aí, por achar que é besteira. E aí, se a gente conseguir metrificar a importância de como que a gente pode fazer isso bem, né? Que é um passo super inicial, importante, a galera faz de forma... Ou não faz muitas vezes, né? Acho que eu vou deixar essa pro Filipão, que tá no dia a dia montando isso com a galera. Cara, assim, tu trouxe um ponto excelente na minha visão em questão de tempo, que é onde eu queria começar falando. Tu mencionou ali entre a pessoa tá resolvendo seus problemas, curto prazo, e o máximo de prazo que tu colocou foi 10 anos. O cara que ele tá começando o negócio agora, ele nem fudendo ele consegue pensar daqui a 10 anos. Ele sabe, tipo assim, velho, eu quero ter uma casa.
Eu quero ter, sei lá, eu quero estar dirigindo uma Harley Davidson. Aí você pegou um ponto legal. Beleza, eu quero ter uma casa. Eu quero ter uma Harley Davidson. Quanto custa isso? Vamos supor que a casa custa 1 milhão, o carro o carro e a moto que ele quer ter custa mais 500 mil. 1 milhão e 500 mil. Aí, Líquido. esse é o ponto que eu vou chegar para a construção da visão, que é uma fórmula que eu gosto de trazer. Legal. O que acontece? Hoje, digamos que a gente tem empresas separadas, tá? Na opinião de vocês, se nós três chegarmos para os nossos funcionários e falar assim, gente, a nossa meta, a nossa visão da empresa é daqui a 2 anos ter faturado 3 milhões. Quantos funcionários vão estar engajados? No nosso caso, todos. No nosso caso, Porque a gente tem processo, a gente tem clareza de para onde de onde estamos e de onde queremos chegar. Então, sim. para nós é mais tranquilo. Então, A moral do dinheiro, eu vejo como uma visão que visa dinheiro, ela é um problema. Por quê? Porque pro cara que ele vai receber ativamente esse dinheiro, ok. Mas as pessoas que não vão receber um reflexo desse dinheiro é um problema. Verdade. E aí, como que eu gosto de construir visão? Eu pego assim, beleza, temos o cara que ele construiu a empresa, ele tem um sonho, um apartamento e uma Harley. Fechou, né? E ter cabelo para não precisar virar careca barbudo gordão dirigindo a Harley, né? Então, digamos ali, o cara quer 1,5 milhão pro ano de 2026. O que ele vai fazer? Ele vai pegar quanto do produto dele representa esse faturamento. Digamos que ele vende, sabe? Vende produto físico mesmo, vamos dizer. Vende desodorante. Quantas pessoas precisam comprar? Quantos desodorante ele precisa vender em 2026 para representar 1,5 milhão de faturamento? De lucro, né? Tem esse ponto, né? Calma. Desculpa. Vou chegar lá, Entendi. São 2 partes desse ponto. Isso. É porque um é a construção da visão. A outra é onde tu vai mirar com planejamento estratégico. Da visão. Beleza, eu preciso de 100 mil pessoas comprando desodorante. Foda-se a conta de padaria aqui. Então, a nossa visão é vender 100 mil desodorantes em 2026 com índice de satisfação de tanto e com... Esqueci o nome do... o C7 é o de... com NPS. E o NPS de tanto. Então, cara, quando tu tem uma visão estruturada assim, fica extremamente claro quanto tu quer vender, qual que é o prazo pra isso e como que tu vai saber que tu tá chegando lá de forma saudável. Essa pra mim é a melhor das visões. E, de preferência, de 1 a 2 anos. Que é a visão de médio a longo prazo. Porque se tu for montar uma visão de 10 anos, tu vai dizer, eu quero ser referência no mercado de desodorantes. Aí eu sempre devolvo, todo mundo vem com a visão nessa estrutura. E eu sempre devolvo. Como é que tu vai saber que tu é referência? É difícil de tangibilizar, né? Perfeito. É bom colocar uma métrica, um número ali, né? E aí, quando você tá pensando mais médio, você consegue fazer. Aí deixa de ser um sonho. Se torna algo de fato É alcançável. uma meta, né? Não é sonho, é meta. Pra mim, a melhor visão é nessa estrutura. Porque tu consegue enxergar que é possível chegar lá. Que tu tem um número, tu tem um prazo e tu tem as formas de saber que isso vai acontecer. Agora, ser referência, mano, é muito aleatório, é muito nebuloso. Porque se você coloca uma métrica desafiadora, ela é tão desafiadora que na hora que você chega, o mercado vai te olhar como referência. E aí você atingiu o objetivo que, na verdade, ele tá intrínseco, né? Ele tá subliminar. Exato. E fica muito mais fácil das pessoas entenderem. Porque o que adianta tu inventar uma visão que pra ti faz sentido, mas todo o restante da tua empresa não entende qual é a visão? Eles vão olhar pra ti com cara de... Beleza, tá bom. E foda-se, tá ligado? Beleza. Temos uma visão muito bem estruturada. Agora, o que acontece? Se o cara faturou 1,5 milhão, necessariamente ele consegue comprar um apartamento e uma Harley? Definitivamente não. não. Só se ele estiver fazendo um caixa 2 aí, né? Então, aí entra o ponto que, beleza, eu tenho um número que eu quero ter, eu quero receber. E aí entra a parte da lucratividade que tu comentou. É a partir desse número que tu desconstrói, eu gosto de chamar de engenharia reversa, como que eu tenho, sei lá, 1,5 milhão de lucro.
Como que a minha empresa vai conseguir gerar isso? E aí, dentro desse panorama completo, é que tu vê, pô, beleza, eu não consigo em um ano gerar 1,5 milhão de lucro. Mas talvez em 2 eu consiga. Talvez em 3 eu consiga. O que mais eu preciso para fazer isso? Eu preciso de mais produtos? Eu preciso aumentar o meu LTV? Eu preciso melhorar a minha margem? Existem várias incógnitas por onde que a gente começa a descobrir isso? Através do planejamento estratégico. Mas eu acho que tem um ponto antes ainda, que até o líder acho que vai saber dizer melhor sobre isso. Eu tenho setado na minha mente que a empresa... o colaborador não é obrigado a comprar o sonho da empresa, mas a empresa é obrigada a comprar o sonho do colaborador para que ele faça com que os sonhos da empresa se realizem de maneira indireta. Isso tem a ver, por óbvio, com MVV, missão, visão e valores. Tu já participou de várias empresas grandes, G4, Academia Lendária, etc. E como que, principalmente como líder de vendas, né? Como que a galera compra essa MVV? Como que o empresário faz para que essa galera compre, para que esses sonhos dele se tornem realidade? Perfeito. A gente tem que ser realista nessa hora e entender que o mercado mudou muito, né? A gente precisa trazer para a empresa a geração Z, por exemplo, que é uma galera mais jovem, que quer trabalhar motivada. E a gente tem que levar isso a sério, né? Porque se a maior parte dos entrantes do mercado que a gente vai contratar tem essa visão, eu preciso me adaptar. E aí, por grandes operações que eu passei, como Febracis, G4 Educação, primeiro eu preciso de ter uma pessoa que vive intensamente os líderes, e eu não falo nem só do CEO, do fundador. Os líderes precisam viver intensamente os valores. Porque aí, os liderados, eles vão se espelhar naquilo. E aí, o mantra da empresa, a visão dela, a missão, ela tem que ter um valor para a sociedade. O Felipe trouxe esse ponto que é a meta da empresa, né? Missão, faturar 3 milhões. Pô, o funcionário não vai ficar motivado com isso. Ele não vai comprar essa ideia. Nossa, que legal, ele vai ganhar 3 milhões e vai comprar o carro dele, né? Como que, baseado nesses 3 milhões, aí eu quebro isso, né, nessa perspectiva lúdica de... vamos supor que eu sou dentista. Aí eu quero transformar o sorriso de 100 mil pessoas. Ainda tá médio, dá para melhorar. Eu quero... transformar 100 mil famílias através do sorriso. Já tô falando de família. Eu quero transformar 100 mil lares através do sorriso. E aí, a pessoa que tá trabalhando, ela vai estar junto desse propósito. Ela vai estar falando sobre esse propósito. Pô, tô transformando lares, famílias. E isso tudo impacta na pessoa ficar, por exemplo, mais tempo na empresa. Porque ela pode até receber uma proposta para receber mais financeiramente, mas a missão e a visão da empresa é ruim. Os líderes e o fundador não vivem isso. E aí, o churn aumenta, né, dos profissionais. Então, ter essa missão, visão, valores, fundamental. Mas mais fundamental que ter é viver. Tanto o fundador quanto os líderes. E que dentro dessa missão, valores, tem algo que gere valor para a sociedade. Aí acabou. Aí você tá criando realmente uma roda que se retroalimenta. Aí o próprio colaborador fala disso, que chama outra pessoa, e você começa a atrair pessoas que vivem aquela cultura. Igual eu tô aqui em Florianópolis, porque eu descobri que tem pessoas aqui que vivem da forma que eu gosto. Vim pra cá. Se você cria uma empresa que cria um ambiente assim, vai chegar mais pessoas naturalmente querendo trabalhar lá. Vai ficar até mais fácil contratar, né? E é por isso que dentro das perguntas do diagnóstico que a gente faz aqui dentro da empresa dependente, é importante o autoconhecimento do fundador. Porque se ele não tem clareza do que move ele, do que tá por trás de todos os sonhos dele, ele não vai conseguir perpetuar isso para a empresa dele. E a empresa foi feita para perpetuar os pensamentos do fundador. Acho que isso é o mais importante quando tu cria uma empresa. Óbvio, tem faturamento, tem impacto na vida das pessoas, mas querendo ou não, o fundador ele tem ego. Todo fundador tem ego. E se ele começar a enxergar a empresa dele como algo que vai perpetuar a imagem dele, os pensamentos dele depois que ele morrer, ou a longo prazo, mesmo que ele não esteja mais na empresa, isso já vai dar muito mais clareza para ele de como ele vai fundamentar esse MVV e como que ele vai fazer com que isso vire uma cultura na empresa todo santo dia, né? Mas... muito legal a tua visão, e eu queria já voltar com uma pergunta. Só quero dizer um negócio impactante. Pode falar. Vou dizer um negócio impactante. Eu deixo. Olha o corte. Vou dizer algo impactante para você que é empresário, porque se você não se conhece e não constrói uma empresa baseado para onde você quer ir no futuro, enquanto pessoa, o máximo que você vai conseguir é dinheiro. Dinheiro ele vai conseguir. Só que aí você fica doente, seus funcionários ficam doentes,
você tem empresas doentes. Você já não conheceu uma empresa onde os colaboradores ficam doentes, estão reclamando, você vai para empresa, um ambiente chato, um ambiente ruim, e isso é culpa única e exclusivamente do dono, do empresário, do fundador. Porque por não se conhecer, ele construiu uma empresa que só queria gerar dinheiro. E aí, naturalmente, ele adoece, a empresa adoece, os colaboradores adoecem. Então, no fundo, cara, dinheiro, ele é só um meio. Por isso que a gente precisa... Naturalmente, comecei agora, preciso fazer dinheiro, porque a minha meta era essa, preciso pagar minhas contas, mas para um minuto e você, quanto dono, precisa dar espaço para trás, estratégico, para pensar, realmente, por que eu estou fazendo isso? Como eu vou ajudar a sociedade? Como que eu levo essa visão para meus colaboradores, para o meu líder? Que aí, naturalmente, vai ter algo saudável. E aí, dinheiro vai ser só uma consequência, não vai ser o fim. Dinheiro vai ter a rodo. E vai estar gerando muito mais valor. Tem uma curiosidade sobre isso. Adoro curiosidade. Tem uma frase que diz que a empresa é o reflexo do dono. Que casa muito com o que tu falou, saca? Só que tem uma parada que as pessoas não costumam entender muito na construção do negócio no primeiro momento, que é o quê? Quando uma empresa nasce, ela, no primeiro lugar, ela adquire os valores e as intenções do dono. Se a empresa não passa a ter as suas próprias características, a sua própria cultura, muito provavelmente essa empresa ela não vai ser bem sucedida. Porque ela nunca vai deixar de ser o dono, só que num formato de empresa. Ela não vira um negócio por si só. Ela não se retroalimenta. Entende? Ou seja, quando o dono morrer, a empresa vai junto. Porque ele que é a cultura da empresa. Do caramba. E isso é estratégico. Porque eu tava pensando no dono, né? Ele trazer essa visão, ele poderia até ganhar por 10, 20, 30, 40 anos que seja. Só que essa visão que o Felipe trouxe, ela é tão mais estratégica que é o que faz você criar um negócio que perdura por centenas de anos, talvez. Porque você não tá pensando nem em si próprio. Né? O próprio, por exemplo, o país tem cultura. Cada país tem essa cultura. E essa cultura não é o pensamento do presidente. É um mix do povo. Exato. Então você pode ter alguém que vai nortear. Mas aí você vai ter que trazer esse tempero de quem tá vivendo aquilo ali, né? Pra poder construir algo que de fato vai perdurar. Muito rico isso. Muito rico O isso. próprio Walt Disney não viu a Disney, né? Ele comprou o terreno lá e ele não viu o parque ser construído. Ele morreu antes disso e carrega até hoje aquela energia dele, a energia dos desenhos e tudo mais. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui. Eu vou dar alguns passos para a gente voltar para o tema central, que é o seguinte. A gente ouve falar muito sobre SWOT. A gente mesmo falou aqui no podcast já sobre SWOT. Só que é complexo, ao mesmo tempo que é fácil fazer uma SWOT, porque a galera não sabe para onde olhar. E é isso que eu quero trazer. Como que a gente monta uma SWOT aqui? Eu faço o quê? Um benchmark primeiro? Eu olho para dentro? Eu olho para fora? Quais tópicos eu tenho que ver? Financeiro? Marketing? Comercial? Como que a gente começa a estruturar uma SWOT bem feita? Cara, é um problema. A matriz SWOT, eu sou formado em administração desde a faculdade. Isso algo que é difícil de se entender. Porque, assim, o cara que ele vai começar o seu próprio negócio, vai começar o planejamento estratégico, independente da fase. É muito difícil ele olhar para o próprio negócio e ele falar assim, beleza, pontos fortes, vendo bem. Tenho, sei lá, por exemplo, a Coca-Cola, tem uma fórmula única. Tem uma cultura forte. O que mais? Já começa a travar. Fraquezas. O cara vai fazer a lista gigantesca de problemas que ele tem na empresa. Ameaças. O que pode atrapalhar o meu negócio? O imposto novo. Se eu já tô ferrado na questão de finanças, vai vir imposto novo e eu não tô preparado, não tô me antecipando com relação a isso, muito provavelmente eu vou sofrer com isso. Pode vir alguma outra empresa de outro estado que é maior que a minha no meu nicho, entrar no meu estado e levou. A parte de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Cara, a oportunidade eu acho que é mais difícil do que qualquer uma das outras áreas da SWOT. Muito difícil o cara consegue enxergar oportunidades que estão fora do quadrado da empresa dele, certo? Mas não tem muito bem uma fórmula específica porque é muito nebuloso essa parte de SWOT, entende?
Como que eu gosto de... Oi? Não, vai lá. Como que eu gosto de sugerir para as pessoas entenderem? Primeiro, pegar exemplos de SWOT bem feitas. Pesquisa na internet, tu vai achar vários tópicos, certo? Ali tu começa a entender quais áreas que tu precisa focar. É a financeira, é a de empregados, é a de produto, é a de cultura, é toda a parte que existem as possibilidades para tu poder responder. Isso já dá uma clareada, certo? Porque se a gente pega e diz assim, faz a tua SWOT aí, força, fraqueza, ameaça e oportunidade. Mano, tu não vai conseguir fazer. Se tu colocar 3 em cada um dos tópicos, já é muita coisa, certo? Então, ter esse discernimento já ajuda. A parte de oportunidades e ameaças, um benchmark, uma pesquisa de mercado, um estudo do teu produto bem elaborado vai te trazer essa clareza. Só que esse é um processo muito maçante. Para tu fazer uma SWOT muito, muito, muito bem feita e tu fazer manualmente falando, vai demorar muito tempo. E às vezes até a gente estava comentando antes, tem o caso da V4 que tu mencionou, que levou 1 ano e meio pro cara fazer um mapeamento das franquias e entender as dores. Cara, se a gente pega um e-commerce que tá querendo fazer um planejamento estratégico, ele levar 1 ano e meio para fazer esse, claro que, tipo, por causa da diferença de tamanho da empresa, não levaria o mesmo tempo. Mas o tempo que ele vai gastar fazendo pesquisa de mercado e benchmarking, já era. Bateu o prazo da empresa morrer. E necessariamente não era exatamente aquilo que iria salvar. Com inteligência artificial, usando a prompts e etc., a gente consegue agilizar muito esse processo. Inclusive, nós usamos aqui para poder fazer o embasamento e dar a margem para construir a segunda parte da SWOT, que é a SWOT cruzada, que é uma das coisas que eu mais gosto e quase não é falado. Como tu usa como as forças e as fraquezas elas interagem com as oportunidades e ameaças para te criar uma lista de ações que vai te levar ao planejamento estratégico. Quase, velho, eu conto numa mão quantas vezes as pessoas sabiam do que era SWOT cruzada quando eu menciono isso. É um ponto diferencial que a gente trouxe para o nosso produto, porque faz muito sentido e traz toda a orientação. O que acontece? Temos o diagnóstico, onde a gente entende todas as dores ali da pessoa, entende a parte de cultura. Temos o diagnóstico de missão e de SWOT. Com esse conglomerado, temos um bom caminho a ser seguido. Com a adaptação e a expertise do consultor que atende o cliente, cara, é uma assertividade gigantesca. Em especial no 80-20. O primeiro movimento que vai gerar muito resultado com menos esforço. Mas olhando, por que eu mencionei essa estrutura do nosso produto hoje? Se a SWOT ela não estiver preenchida adequadamente, vai furar. Então a SWOT, por mais burocrática, por mais chata, por mais difícil que seja de fazer, ela é o coração do planejamento estratégico. Esse era o ponto que eu queria chegar. E não se engana, né? Se tu achou fácil fazer SWOT, tem coisa errada. Muito provavelmente. Exato. Mas beleza, o cara fez lá a SWOT dele, cruzou todos os pontos que precisavam ser cruzados. E agora, o que eu faço com essa informação? Como que eu monto um planejamento estratégico? Eu preciso definir as minhas metas já ou tem um processo anterior a isso? Tu geralmente faz uma correlação. Por que a gente falou da parte de lucratividade ali antes? Porque é uma meta. E aí vem todo a nata da estratégia do nosso produto. Que é o quê? Beleza, fez a SWOT cruzada. Tu criou ali as iniciativas, que é como a gente gosta de chamar, que levam à resolução e o aproveitamento da empresa usando a SWOT. Adianta tu, por consequência, depois de terminar a SWOT cruzada, tu vai estar fazendo o melhor para tua empresa? Tu tem as iniciativas, mas tu não tem a prioridade. Aí que entra o ponto, e aí a gente usa a correlação da SWOT cruzada com OKRs e com o que tu definiu na parte da visão e o teu objetivo de lucratividade para construir o planejamento estratégico inteiro. Certo? Aí pensa assim, a gente bateu ali visão, entendemos o quanto que a gente queria vender, entendemos até quando, quais são os principais indicadores.
também sabemos qual é a lucratividade que o dono da empresa quer ter. Temos a SWOT e a SWOT cruzada, que dá uma lista de iniciativas. A gente bota isso tudo no mesmo pacote e a gente constrói o nosso formato de OKR. Ou OKR, como quiserem falar. Mas o nosso objetivo é atingir a lucratividade. Quais são as iniciativas que a gente tem da SWOT cruzada que vão nos ajudar a chegar lá? E dentro disso, quais são os primeiros que a gente deve fazer, dada a atual conjuntura da empresa que precisa. Às vezes, ela precisa de uma reanálise tributária. Porque imposto é a maior parte de dívida da empresa. Às vezes, precisa de um produto novo, porque o atual já está saturado. Às vezes, precisa melhorar o LTV da empresa, adicionando mais produtos na esteira para poder aproveitar que já teve o custo de aquisição do cliente ali e tu consegue vender mais para ele já estando na tua base. Tem muitas estratégias. Então, por isso que a construção que a gente usa aqui é SWOT cruzada, a visão, a lucratividade. Dentro do OKR, a gente constrói a prioridade de um plano de 12 meses. Mas os 12 meses ainda é muito longo, porque construindo o plano de 12 meses, a gente está pensando numa visão de 1 ano. Só que a empresa vai aguentar 1 ano? Não sei. Por isso que o reajuste para poder matar um problema grande com menor esforço e a maior parte do resultado é extremamente importante. Então, o plano de 3 meses é o nosso objetivo final no nosso produto para que o nosso cliente consiga chegar e dizer assim, caramba, por 3 meses eu sei exatamente o que eu preciso fazer, o que eu preciso, quantas pessoas eu preciso, qual é a orientação, o que eu realmente tenho que fazer para, quem sabe, não cair, por exemplo, de e-commerce na margem dos 4 meses. E ser mais um número na estatística. Bom demais. E beleza, a gente tem ali... Tô só recapitulando porque eu quero montar um passo a passo no final de como fazer o planejamento estratégico, né? Então, o cara, ele fez o diagnóstico, ele entendeu quem ele é, o que ele quer fazer, qual a situação atual da empresa dele, fez a SWOT cruzada, fez as OKRs. Ok, mas provavelmente esse cara não vai dar conta de fazer tudo sozinho. E aí é onde entra a nossa matriz tempo-impacto, acredito eu. Explica pra galera o que é a matriz tempo-impacto. E depois acho que a gente pode falar um pouco sobre a diferença entre empresário e empreendedor, que o empreendedor ele quer fazer tudo sozinho para ser mais rápido e acaba tendo vários problemas no processo, mas enfim. Matriz tempo-impacto. Quando ela... Até porque a matriz tempo-impacto ela é fundamental para você saber quem você vai contratar primeiro, né? Totalmente. Para onde você vai direcionar, é legal ter essa visão. Mas conta pra galera, o que é a matriz tempo-impacto e acho que até para liberar para quem tá assistindo, acesso à matriz tempo-impacto é uma aula para a pessoa já começar a dar os primeiros passos. Se você tá assistindo esse vídeo, então, vai ter um link aqui embaixo, que você vai preencher seus dados lá e vai receber a matriz tempo-impacto, que é uma IA que a gente desenvolveu para poder fazer esse cálculo aqui que vai o fazer Felipe... o que o Felipe fala agora. Só que para você saber utilizar ela, você vai ter que Prestar bastante atenção agora aqui e enviar para mais 3 amigos. Se você não enviar para 3 amigos Não vai funcionar. ele não vai conseguir entender, né? É que nem aquelas correntes que a gente recebia das tias no Facebook, no Orkut. Se ama o diabo, só olha. Se ama Jesus, compartilha. Cara, em primeiro lugar, a matriz tempo-impacto, ela é uma criação nossa. Nós que desenvolvemos aqui na empresa para poder ter... Ela surgiu de necessidade no atendimento aos nossos clientes. O que acontece? A estrutura dela é basicamente a listagem de tarefas. Normalmente a gente pede para fazer por 1 semana, listar tudo o que a pessoa faz, em especial o dono da empresa, que é o ponto principal até da nossa própria conversa. Listar tudo que ele faz durante 1 semana. Em tese, tu replica isso para as próximas ou adiciona coisa que ainda vai ter na visão mensal. Tu coloca quantas horas gasta por mês com aquilo e de 0 a 10, qual é o impacto caso essa tarefa seja delegada e seja feita errada. Olhando lá para o nosso amigo padeiro do livro do Mito do Empreendedor. Dado o planejamento, quando ele começa a ficar muito ocupado, ele começa a pensar em contratar. A matriz tempo-impacto ela vem exatamente nesse momento.
Quando começou a gastar mais tempo, passou ali das 8 horas para 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho. Entra a matriz tempo-impacto. Ele vai listar todas as tarefas que ele faz, vai botar quanto tempo ele gasta, vai botar o impacto de cada uma dessas tarefas, e aí ele vai procurar a tarefa que ocupa a maior parte do tempo e tem menor impacto caso seja delegada. É por aí que ele começa a delegar a tarefa. É assim que o empresário ganha tempo. Só que muitas vezes ele não tem discernimento. Ele pega as tarefas que ele não quer fazer ou que estão incomodando mais ele. Só que às vezes é uma tarefa crítica que ao delegar dá problema. Aí só piora e cai exatamente naquela situação que eu falei antes de contratar a pessoa errada para fazer a tarefa errada, e aí ele cai numa bola de neve e quando vê ele tá, declarando falência da empresa. Beleza. Fez o OKR, né? Seguiu todo o nosso passo de produto, entra a matriz tempo-impacto para entender como que eu vou liberar tempo para eu continuar focando no planejamento estratégico. O número de pessoas que faz o planejamento estratégico e não dá sequência nele é gigantesco, exatamente por isso. Porque quando tu faz o planejamento estratégico, tu ganha discernimento. Só que isso é 50% de trabalho. Os outros 50% é de fato botar em prática. Vou dar um exemplo. O que adianta tu ir no nutricionista, pegar o plano de nutrição, chegar em casa, tu amassar uma barra de chocolate e meter um foda-se? Não, é mérito. É porque eu fui já nutricionista, então eu tenho que comemorar, né? Ali tu já emagreceu 10 quilos só por ter ido. Isso que o Felipe falou é muito, mas muito, muito rico. Por quê? É muito comum, né? A gente atende muita gente assim. O cara vai numa imersão de negócios e tem um boom de dopamina do que eu vou fazer com o meu negócio. Nossa, caramba, preciso fazer OKR e taraná, mas ele vai pra casa, na primeira semana ele tá pensando em implementar, na segunda ele já não passou um mês, ele nem lembra mais. Pô, foi do caramba a imersão, tem muito conhecimento, tem várias imersões incríveis. Agora, o grande diferencial da empresa dependente, inclusive, é porque a gente acompanha a jornada, né? É uma jornada que a gente vai acompanhando como se fosse um terapeuta empresarial, para garantir que essas etapas estão sendo implementadas. Claro que o empresário ele tem que decidir e se comprometer com a jornada. Exato. E aí a gente acompanha nessa jornada para garantir o sucesso dessa implementação da estratégia, que ele pode ter visto numa imersão, por exemplo, né? O planejamento estratégico é a dieta das pessoas. Não adianta tu ter o plano se tu não for seguir. Aqui a gente gosta sempre de dizer que o fundador nasceu para ser livre. E aí o cara, ele tem toda essa visão de para onde ele quer ir, para onde ele vai, o que ele precisa fazer para chegar no objetivo dele. E ele normalmente entra no que a gente gosta de chamar do empresário egoísta, né? Que ninguém sabe fazer igual ele, ninguém vai vender como ele vende, ninguém vai fazer uma landing page como ele faz. E aí eu acho que é onde eles começam a se afogar no próprio ego. E até eu queria ouvir de ti, Liderri. Cara, beleza, fiz tudo isso, mas a minha principal dor é vender. Eu preciso vender mais, porque sem vender mais a minha empresa não vai crescer. A partir disso, o que se faz? O dono, ele contrata alguém? Ele segue vendendo? Enfim, quero ouvir de ti. Muito legal essa pergunta, porque eu entendo que o empresário ele precisa saber vender. Ele tem que ser o maior vendedor do produto. Ele precisa conhecer o produto, ele conhecer o público, ele precisa saber vender. Isso é fundamental. Um bom empresário, um bom CEO, ele vai dominar esse processo. Mas não porque ele domina, ele é a pessoa que vai executar isso. Antes de atuar como diretor comercial aqui na empresa dependente, fiquei muito tempo prestando consultoria de área comercial, de construção de área comercial. E a maioria dos meus clientes eram empresários que estavam ou vendendo, né, diariamente, ou sendo gestor de venda. E vender é uma coisa operacional. Você tem que estar fazendo diariamente. O gestor da área de venda é uma coisa tática. Você tem que estar acompanhando essas pessoas. Então, nos dois cenários, ele está numa posição errada enquanto empresário. E ele tem que fazer o que o Felipe falou. Vai fazer a matriz de impacto. Quanto isso custa para uma empresa? É bacana. E aí vai seguir uma regra, um framework clássico que é pessoas, processos, tecnologia e escala. Beleza, comecei vendendo? Excelente, vendi. Agora eu vou desenhar o processo e vou contratar uma pessoa. Então, pessoa, desenha o processo, contratei pessoa. Deixa uma pessoa nisso? Excelente. Pô, agora eu posso contratar mais uma porque eu já tenho um processo. Tenho 2 vendedores? Então agora eu vou colocar tecnologia. Vou colocar um CRM. Pronto. Eu tenho uma área já minimamente estruturada, pronta para escalar.
Então eu segui o processo. Pessoa, processo, tecnologia, escala. E aí o empresário ele precisa sair disso, colocar pessoas estratégicas nessa posição para poder realmente estar sendo sair do executor, porque mesmo enquanto operacional e enquanto tático, ele está sendo executor. Então, mas aí tem o dilema. Dilema. Ó, processos, pessoas. O problema que o Felipe falou lá no início. Correto. Tem um dilema que todo garoto só vira homem quando ele arranja boleto, uma mulher estressada e um cachorro. Todo empreendedor só vira empresário quando ele arranja uma folha de pagamento. E esse é um problema muito comum. A galera não sabe contratar, não sabe quando contratar. E eu quero ouvir de vocês, qual a opinião de vocês? Quando eu começo a contratar? E depois a gente pode entrar no processo de contratação, porque tudo volta para MVV. No fim, tudo volta para MVV. Eu até tenho eu vou falar minha opinião sobre isso. Talvez a visão do Felipe é diferente, é legal ter essa discordância. Mas para mim quanto antes. Né? Quanto antes você contratar, melhor. Porque o fundador nasceu para ser livre. O fundador nasceu para ser livre. Então, ele precisa já desde o dia 1 estar pensando como é que eu saio do que eu estou fazendo. Porque ele não é hobby. Porque se a pessoa tô empreendendo porque eu amo pintar. Então, você é um profissional autônomo, você é um pintor. Você não é um empresário. Não, eu sou empresário, fundador. Estou criando um negócio para ser livre, para ter liberdade financeira, geográfica. Então, quanto antes você sai do profissional, melhor. Então, do dia 1. Por isso que a franquia era legal, porque você é contato com gente fazer e você está lá, tem a liberdade. Vender franquia é muito fácil para o empresário, porque ele é isso, você está vendendo a liberdade. Pro sonhador. Sonhador. Né? Agora, se você é um fundador, um empresário, quanto antes você delega de forma estratégica, melhor. Eu, por exemplo, quando eu tinha a minha agência, o primeiro contrato que eu fechei, eu contratei um designer. Perfeito. E ao invés de eu contratar um freela, eu contratei ele como fixo. Eu falei, eu vou te pagar aqui R$1.500, mas o que entrar de cliente, até 10, tu vai assumir toda a mão de obra, beleza? Beleza. E eu não precisava mais me preocupar primeiro em me limitar a vender, porque eu não tenho mão de obra para isso. E segundo, eu tenho que dar demanda para ele, senão eu tô perdendo dinheiro, tô pagando para ele ficar parado. E aí, eu também não sou trouxa de ficar pagando para ficar parado, né? Você pode evitar ser trouxa. Exatamente. E, enfim, tua visão, Felipe. Quando eu contrato, como contrato? Primeiro, a grande diferenciação. Que se tu começa um negócio pensando em somente fazer dinheiro e não quando que tu contrata, é a grande diferença de empreendedor e empresário. O cara que ele já começa sabendo que ele vai ser o gargalo da empresa, que é exatamente o que vocês falaram agora, apesar de não com essas palavras, tem um discernimento muito grande do que vai fazer o negócio viver e não sobreviver. Entendeu? O cara que não sabe quando que ele tem que contratar, ele só vai pensar em vender. E esse é o cara que ele vai acabar trabalhando 16 horas por dia fácil. Entende? Então, ter essa visão. Mas, dando um passo para trás, vocês falaram que vocês tinham que fazer, mas vocês já tinham um discernimento de qual seria os próximos gargalos que impediriam vocês de crescer. Então, ao antecipar um gargalo, no caso do Léo, que já contratou um designer, que é uma parte operacional, é essencial, porque é parte da entrega oficial da empresa, já viu, beleza. O operacional não vai cair na minha mão, porque eu também preciso vender, eu preciso fazer todas as outras coisas da empresa. E essa pessoa também ela já tem um limite de gargalo que foi exatamente o que tu falou. Tu vai atender até 10 clientes. Aí eu te digo, quando que tu vai contratar o próximo designer? Quando eu chegar no meu 11º contrato. Normalmente eu fazia assim, porque o que acontece? Eu gostava de deixar a galera um pouco mais estressada, porque isso aumentava a performance. Pelo menos no mundo de agência era assim, porque quando o cara tá com pouca demanda, nós que somos do digital temos uma tendência a ser vagabundos. Essa é uma verdade. Então, quanto mais demanda o cara tinha, melhor era. Sei que o correto é contratar um pouquinho antes, até porque dentro da área do comercial a gente tem forecast, que nos diz nossa previsibilidade de receita, enquanto a gente tem de contratos abertos, contratos a fechar e tudo mais. Então, eu tenho que contratar para não dar merda antes, né? É isso que a gente prega. Então, quando tá começando a chegar no gargalo, bota outro, divide a demanda para o cara começar a engatinhar nos processos, entender a cultura da empresa, e quando chegar o nível de demanda ideal para ele,
ele já está engajado na empresa, ele já entende os processos, ele faz tudo com clareza e fluidez necessária. Não sei se era isso que tu ia falar, mas é a minha visão. Eu vejo um pouquinho diferente, que é uma parada que eu gosto de ensinar. Eu penso sempre pelo lado conservador, certo? Entendo a questão de, tipo, esticar mais, até porque tu precisa entender o quanto uma pessoa consegue entregar. Porque, às vezes, tu falou 10, só que a pessoa consegue tocar tranquilamente 15. Mas eu gosto de entender uma parada, e é o que eu ensino, que é a capacidade máxima produtiva. Tanto a tua, como dono, tanto a da empresa, quanto a dos funcionários, certo? Se tu já tivesse feito esse estudo, digamos assim, e tu entende que o cara, ele atende 10 com qualidade, ele atende 12 com menos qualidade. Agora, com 8, ele tem um pouco de folga. Com 8 seria o momento dele contratar o próximo. Por causa do timing que tu teria entre quando atingiu 8, tu começa a contratação do outro designer, ao mesmo tempo que tu coloca pressão em ti de conseguir mais contratos para encher a agenda do segundo. E aí tu vai sempre fazendo essa oscilação de aonde está o maior peso entre a parte de vendas e a parte de produção para conseguir contratar e tu não sofrer um problema. Tá? Eu tenho também uma linha de pensamento dentro de tudo isso, que normalmente o cara que ele começa a empreender, ele começa sozinho. Dificilmente ele tem um sócio, ou às vezes quando ele tem um sócio, é tipo um cara que é muito bom de operacional e um cara que é muito bom de vender. Normalmente é esses matches. Mas quando o cara começa sozinho, que foi o meu caso, o que eu pensava? Cara, deixa eu dar uma estressada nesse cara aqui pra ver o quanto que ele aguenta. Porque se ele aguentar um nível de trabalho maior e etc, e não reclamar e comprar junto comigo, peraí, esse cara aqui, conforme eu for crescendo, ele tem probabilidade de ou entrar no vesting ou ser meu sócio no futuro. Então, eu sempre gostei de, às vezes, ser inconveniente, não sempre. Mas às vezes ser inconveniente, às vezes estressar mais, para entender quem é que tá do meu lado. Ao ponto de que, desde o meu início, o mesmo designer, que é o Arthur, trabalhou comigo durante 5 anos. Em vários outros projetos. Eu abri a agência, fechei a agência, entrei em outras empresas e ele sempre me acompanhou e foi um cara que eu sempre tive como meu braço direito. Então, eu gostava muito de fazer isso, até hoje eu gosto de fazer isso, ser inconveniente um pouquinho, não vou encher o saco do cara domingo de noite, Sim. mas fazer esses testes de, deixa eu entender quem é essa pessoa, se ela realmente está comprada comigo e a partir disso descobrir as minhas confianças dentro da empresa, né? Por isso que esse ponto é que o teu discernimento já é diferente, mas a maioria das pessoas que começam a empresa, elas não conseguem. Ainda mais se vem do fato de, tipo assim, ó, eu era um excelente operacional, vou abrir meu próprio negócio fazendo o que eu tava fazendo lá antes. Tu adiciona um monte de demanda que tu não tem conhecimento, tu não entende. E nesse aspecto, a matriz tempo-impacto é excepcional para descobrir quando que tu tem que contratar. Porque tu vai colocar lá tudo que tu tá fazendo, as coisas que tu deveria estar fazendo, mas também não tá, o tempo que tu gasta nelas e como que tu poderia otimizar. Cara, mas agora eu vou começar a ficar um pouco mais ácido nesse debate. Bem, Aí tu não acha que é um pouco de empresário vitimista e empresário egoísta? É uma junção disso, porque, a gente tá em pleno século 2025. E o cara, ele não tem o discernimento de abrir um Google, abrir um ChatGPT, um YouTube e pesquisar todas essas coisas para começar a estruturar a empresa, para começar a delegar, para começar a fazer tudo que ele tem que aquilo fazer. que ele falou, o Felipe falou, o cara tá 16 horas fazendo pão e chega em casa e não quer fazer isso, né? Aí que tem que pagar o preço. E é a hora que a gente te separa as crianças dos adultos. Empreender, ser empresário, o jogo de adulto. E tem muita, entre aspas aqui, né, criança jogando esse jogo, e é por isso que tantas empresas quebram em 4 meses, em 1 ano. Porque ele não tem o punch, né, de depois de 16 horas de trabalho, pagar o preço e pensar o estratégico. Ele não tem um punch, depois de 1 mês de trabalho duro, doído e ardido, separar o dinheiro da empresa do dinheiro da pessoa física. Porque ele começou empreendendo para ganhar dinheiro. Só que, na verdade, ele empreendeu para ter liberdade. E quando você saca seu dinheiro todo mensalmente, você não está conseguindo liberdade, você está sacando dinheiro. E isso é matar a empresa. Isso é matar a empresa, se tirar esse dinheiro da empresa. O cara, para construir a liberdade dele, que é a empresa, ele precisa pagar o preço de
trabalhar o que tem que ser trabalhado, pensar o estratégico e cash is king. Juntar caixa para poder perdurar e contratar. Então ele tem que pagar, inclusive, melhor as pessoas que vão trabalhar com ele em detrimento do dele. Para no futuro ele ter um ativo. Um ativo que gera lucratividade para ele, dividendos todos os meses, todos os anos. Porque ele pagou o preço lá no início de, primeiro, eu vou trabalhar o que tem que trabalhar e vou estudar o que tem que estudar para aplicar, de estratégico, e vou contratar as pessoas pagando o preço que tem que ser pago. Aí ele construiu um ativo. Se não, ele vai ter um passivo, na verdade. Ele tá tirando dinheiro, achando que é um ativo, só que toda essa tirada de dinheiro, na verdade, o patrimônio dele tá diminuindo. Né? A empresa tá quebrando, tá matando ela. Eu tenho uma forma de te responder com 2 adjetivos: ambicioso e ganancioso. Tá ligado? A gente tem até um tema que é bem sobre isso, né? Oportunismo e oportunidade. Acho que entra bem nisso que tu tá falando. E volto a dizer, MVV. Missão, visão e valores vai nortear tudo, todas as tomadas de decisões dentro do que tu vai fazer na tua empresa. Vamos voltar ali. Planejamento estratégico. Tô querendo voltar pro tema. Beleza. Diagnóstico, SWOT cruzada, OKR. E o que mais? Matriz tempo-impacto. E agora? O que o cara faz com isso? Porque tu me trouxe que o maior problema é o cara pegar o planejamento estratégico, olhar tudo aquilo ali e foda-se. Tipo assim, tá lá, tá bonito. Tá tipo, lá, comprar tá um quadro bonito ou uma televisão pra um cara que passa 18 horas do dia fora de casa. Tá lá, tá bonito, tem uma televisão. O que eu faço? Ir na igreja tomar hóstia é muito fácil. O difícil é se manter puro, não em pecado, pra poder tomar hóstia verdadeiramente, né? É isso um aí. comparativo bem louco aqui. Eu tava procurando um comparativo, mas é isso, porque assim, você pode ir na igreja tomar hóstia, já tá lá, mas na verdade, pra tomar hóstia você precisa estar com o corpo limpo, né? Não em pecado e tal. O difícil é não se manter em pecado. O difícil do empresário não, comprei o quadro aqui, que é a hóstia, né? Que é o planejamento. Agora, como é que eu vou me manter durante essa jornada? Cara, eu vou usar uma analogia um pouquinho diferente. Quanto mais analogia, melhor. Tipo assim, ó. O cara que tá obeso, beleza? Ele tem um certo risco de vida. Ele pode treinar sozinho pra melhorar de qualidade, assim como fazer dieta e etc. Mas assim, se ele não tá morrendo, existe muita probabilidade dele não fazer. Agora, o cara que ele vê assim, mano, eu não quero isso pra minha vida. Foi uma das coisas, inclusive, que me levou a cuidar mais do meu corpo, que eu tô pensando em, tipo, quando eu tiver filhos, eu quero ter condições físicas de ter filho. Porque imagina, velho, bota lá uma criança de 2 anos correndo, e aí o cara gordão não consegue catar o filho, acontece um acidente com o filho, vai viver como? Saca? Agora trazendo isso pro mundo da empresa. Tipo, se a empresa tá de boa, vai lá, faz o planejamento, acontece um problema na primeira semana, na segunda, na terceira, na quarta, o cara deixou o planejamento pra trás. Agora, se ele já tá na merda, ele vê que, tipo assim, mano, eu preciso de alguma coisa pra salvar isso daqui. Esse cara, muito provavelmente, ele vai pegar o planejamento estratégico e ele vai botar em execução. Agora, respondendo o que o Léo trouxe, fez tudo, como é que ele coloca em prática, e é um dos pontos que eu ia trazer. Eu tinha muita dificuldade de treinar. Eu pensei assim, mano, sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de ajuda. E eu paguei 2 anos num personal trainer pra adicionar o hábito de treinar na minha rotina. E foi assim que eu consegui fazer. Quando tu não consegue fazer sozinho, tu pede ajuda. Que é o caso do nosso produto hoje. A gente faz o planejamento estratégico, a gente tem acompanhamento exatamente para fazer com que tu tenha um compromisso. No mínimo quinzenal, que dependendo do nível do teu negócio e tipo a forma como a operação roda, às vezes é quinzenal que tu consegue aplicar as mudanças e ter o resultado para ir passando de etapa em etapa. Essa é a forma que eu vejo que vai fazer o cara pegar o planejamento estratégico e dar a mudança que a empresa precisa para poder ser bem sucedida e não cair na parte da estatística. E ainda dentro das analogias, beleza, tu contratou ali o teu personal, foi pra academia, mas sabe uma coisa que também ajuda o cara a permanecer na academia? Academia de bairro, comunidade. Nossa, isso é verdade. Eu odeio Smart Fit. Exato. Odeio. Então, se
o cara, ele tá inserido numa comunidade, por exemplo, quando eu fazia academia lá em Porto Alegre, eu ia sempre na mesma academia, no mesmo horário, que era de manhã cedo, ou seja, com os idosos. Maravilhoso. Todos eles compartilhavam ali da mesma vibe e tudo mais. E a comunidade é aquela coisa, o ambiente realmente influencia. E hoje, dentro da empresa independente, o que a gente tem de comunidade? A gente agora tá numa vibe muito de fundadores, né? A gente tá mudando a nossa comunicação. Para falar com os fundadores, acho que o Líder Rito pode dar Com certeza. um salve pra galera do que é a fundação. Felipe, você falou que quis cuidar mais do seu corpo, porque você tinha um motivo, né? Isso. Qual foi o motivo que você falou? De estar preparado para ter filhos. Perfeito. O empresário, ele tem um motivo dele estar fazendo aquilo ali. Cada um vai ter o seu. Eu também quero ter filho, eu quero ter a casa, né? Eu quero viajar à Europa, eu quero viajar ao mundo. Mas tudo isso é sinônimo de liberdade. Então, o fundador, a gente entendeu isso, olhando. Eu converso vendendo para empresários há 10 anos. E no fundo, quando a gente faz os 5 porquês da Toyota, para ir entrando dentro de tudo, para entender o porquê que ele está motivado a crescer o negócio, vencer esse desafio, é porque ele quer ter liberdade. Então, essa é a nossa máxima. Os fundadores nasceram para ser livres. E aí, você trouxe o ponto da comunidade, Léo, que é rico, porque se manter nessa jornada é fundamental ter um círculo de apoio. Quando a gente estuda, por exemplo, as Blue Zones, né, que são 5 cidades no mundo que as pessoas vivem mais de 100 anos, um dos principais fatores também é a comunidade. Né? Ele come bem. Ambiência, né? Ambiência. Então ele está com um círculo de pessoas que se apoia, que vive isso junto. E aí, a gente criou a Fundação. A Fundação é a nossa comunidade de empresários, onde a gente não vai ter lá aula de marketing, aula de vendas. A gente vai ter o que é necessário para criar essa comunidade. Então, a gente vai falar de tema mais holístico, a gente também vai falar de mentalidade para empresário, de como começar essa jornada, por exemplo, para se manter ela com um terapeuta, por exemplo. A gente vai falar de esportes para empresários, tudo que é holístico que vai manter ele nessa jornada com pessoas que querem ver essa jornada. Por quê? É importante você estar no meio de pessoas que querem fazer isso. Que elas vão estar cada dia falando, não, tô indo isso aqui, tô dando esse passo. Porque se em volta de você tem pessoas que, não mexe com isso não, vamos lá. O cara acabou de criar a empresa, vamos viajar lá, quer tirar o dinheiro da empresa. Se você tem amigos assim em volta de você, primeiro você tem que repensar. E aquela máxima de que nós somos as 5 pessoas que a gente mais anda, né? 5 pessoas mais próximas, ela vale pro digital também. Quais são os grupos de WhatsApp que tá pra você lá? É um grupo de fofoca? É um grupo de futebol? É um grupo da pelada? É importante a pelada, é importante. Mas que essa pelada, ela seja com empresários que estão vivendo o mesmo desafio que você, que estão dispostos a pagar esse preço e vão te lembrar de pagar esse preço. E por isso nasceu a Fundação, que é a nossa comunidade para empresários, para fundadores que querem e vão ser livres. Então, esse é o nosso pilar fundamental. Na maioria dos nossos consultorias, implementação, vai de bônus a comunidade, que é a fundação, que é onde é a praça, né? Quando a gente vai estudar o início da democracia, que nasceu lá na Grécia, o ponto de encontro das pessoas para debater como ia ser a democracia era a praça. Eles trabalhavam, faziam o que tinham que fazer, mas é onde que eles debatiam para entender para onde eles iam? Na praça. E onde que vai ser a praça do fundador, do empresário? Na fundação. E aí fica, inclusive, esse convite para você que está do outro lado, para que você esteja na praça dos fundadores que querem ser livres, que é a Fundação. E aqui embaixo vai ter, inclusive, o link para ele poder aplicar para conhecer melhor nossos programas, um diagnóstico. Para entender vamos fazer melhor. A gente já prometeu aqui a Matriz Tempo Impacto nesse podcast, né? Eu adoro quando faz melhor. Vai ser o primeiro link da descrição. Beleza. O segundo link da descrição, vamos liberar uma aula gratuita para a galera sobre planejamento estratégico, para que eles consigam entender mais a fundo a nossa... Não, gratuita não. Aí não tem compromisso, né? A gente acabou de falar durante o podcast inteiro que o cara ali precisa de um boleto, uma mulher estressada e um cachorro. Então agora vamos adicionar um boleto, uma mulher estressada, um cachorro e a aula. Essa aula que, inclusive, ela facilmente vale mais de R$1.000. Com certeza. Com certeza. E Quanto que a gente pode fazer pro empresário do outro lado? Por quanto é isso? Vamos fazer de compromisso? Compromisso só pra gente separar, né, o trio do Roio lá. Ó, essa aula ela foi vendida no ao vivo a... R$198. R$198. Tu que é o comercial, dá teu preço. Olha, essa aula ela vale facilmente mais de R$1.000.
e a gente vende ela R$198. Se você tentar achar ela aí no site da empresa, vai estar lá R$198. Mas para você que chegou até aqui, mais de 1 hora de podcast, e de fato está comprometido com a transformação do seu negócio e ser um fundador livre, você vai pagar apenas R$48 nessa aula. Para essa galera aqui, ó. Esse aí não vale você compartilhar, não. Esse é pra você, porque você vai compartilhar pro seu amigo e ele não vai ver o valor, porque ele não ficou 1 hora vendo isso aqui. Ele vai achar, R$48, o que é isso daí? Desse um negócio, né? É só um compromisso com você que quer de fato essa transformação. E aí você vai ter uma aula que vai aprofundar no planejamento estratégico, que só com aquela aula ali você já consegue dar os passos. E aí, naturalmente, se você quiser o acompanhamento nosso, né? Dos nossos terapeutas empresariais, que são nossos consultores, aí você pode entrar para alguns dos nossos programas mais avançados que transformam empresários em empresários independentes naturalmente livres. Show de bola. E tem mais algum ponto que a gente esqueceu de falar de planejamento estratégico? Alguma provocação que não falamos? Olha, o mundo está mudando muito rápido. E por estar com essa velocidade de mudança, muitos empresários estão receosos com o planejamento, porque antigamente, nas décadas passadas, era muito comum fazer um planejamento de 5 anos, né? Até mais. Hoje, de fato, você tem mais velocidade. E quantas ameaças estão surgindo a todo tempo, né? Pô, inteligência artificial, ao mesmo tempo que ela é uma oportunidade, ela é uma ameaça. Ela pode simplesmente acabar com o seu modelo de negócio. Agora, por exemplo, para os infoprodutores, o ChatGPT lançou aquela funcionalidade que cria um curso dentro do ChatGPT com acompanhamento e de maneira que a pessoa tem personalização dentro daquele curso que ela está fazendo com o próprio ChatGPT. Então, o tempo todo surgem novas ameaças, surgem adversidades no mercado. E aí? O que faz com isso? Inclusive, a Black Friday vai estar cheia de vitalício por causa disso. A Black Friday é um ponto delicado, né? Você tem que estar preparado, cara. Ela tem que estar preparada, inclusive, com a visão mais macro de tudo que está acontecendo geopoliticamente. Eu acredito que política é distração, muitas vezes. Mas é a atração também, né? Só que enquanto ele é empresário, a política vai afetar diretamente ele enquanto negócio. Os impostos vão afetar a tributação, a legislação, né, a regulamentação. Eu preciso estar atento a tudo isso, né? E aí, se a gente vai olhar para um cenário mais macro, agora entrando no conto da carochinha aqui, né, no devaneio. Quando o Trump, lá nos Estados Unidos, fala assim, não, vou taxar todos os outros países, vou aumentar a taxa. Ele quer fazer o quê? Ele quer trazer as indústrias de volta para os Estados Unidos. Correto? Beleza. Só que, ao mesmo tempo, ele tá mandando todos os imigrantes para fora do país. Tá expulsando todos os brasileiros, mexicanos, sei o que lá. Ué, peraí. Ele quer trazer as indústrias de volta pro país, ao mesmo tempo que ele está expulsando os imigrantes. Quem vai fazer esse trabalho? Os americanos. Será? Se eles não queriam nem... Se eles não querem fazer esse trabalho? Em primeiro momento. Depois vai ser automações e inteligência artificial. Aí você entrou no ponto. O robô. Então vai vir robô e inteligência artificial. O Elon Musk mesmo está construindo a fábrica lá e já falou que até 2030 já vão ser assim... Vai ter mais robô nos Estados Unidos do que norte-americano. Então é um plano. Isso é um planejamento estratégico de médio e longo prazo. A China chegou onde chegou porque ela tinha um planejamento muito claro. Do plano quinquenais lá, 25 anos de planejamento. E aí, saber olhar para isso também é importante pro seu plano. Imagina, eu tô construindo um negócio aqui em que a IA ou os robôs do Elon Musk pode acabar com o seu modelo de negócio. Enquanto que você gastou energia para construir um ativo e ele pode quebrar do dia para noite. Várias ferramentas, softwares surgiram usando inteligência artificial e o ChatGPT tá tomando esse mercado para ele. Então é muito importante estar no nicho, porque o nicho protege. É muito importante construir uma comunidade, porque a comunidade ela vai se apoiar. Só que todos esses questionamentos que eu trouxe aqui agora, às vezes tô pegando a galera de surpresa, porra, não pensei nisso daí. Porque muitas vezes tá pensando sozinho. Sozinho a gente não vai chegar a lugar nenhum. Aí tem 2 insights, que é, primeiro, participar de uma comunidade, a fundação. Segundo, não fazer sozinho. Você conseguiu chegar no seu desafio porque você teve um personal. Muitos empresários chegaram onde chegaram porque nessa jornada eles trouxeram consultorias, implementações, conselheiros. Inclusive, o Felipe, antes de se tornar diretor nosso, foi nosso cliente, né? É verdade, eu comecei como cliente. Olha aí, mais um case de sucesso. Transformando vidas. Eu dei uma devaneada aqui. Não sei se vocês querem trazer mais um ponto, mas é isso. Eu fui longe pra falar assim... Você precisa estar preparado e sozinho você não vai conseguir. Mas é aquela coisa, a galera acha que nunca vai acontecer, né? Esse rolê dos robôs nunca vai acontecer. Teve um corte nosso... Amanhã tá aí, cara. Teve um corte nosso que viralizou recentemente, que
era do Moro, um dos nossos sócios, falando que ele construiu um site para o nosso produto de Direct Response através do cloud. E aí os programadores se sentiram mega ofendidos. Não, porque isso aí vai dar problema, isso aí depois vai precisar de um programador e não sei o que. E a galera começou a entrar no debate. Então, ninguém espera que o pior vá acontecer. Então, até para esse cara que é um programador, normalmente é PJ, ele tem que ter um planejamento estratégico quanto pessoa, como um empresário, e para a empresa, para que ele esteja preparado e saiba para onde ir. Porque, por exemplo, esse cara que está falando mal do cloud, ele poderia estar ganhando muito mais se ele estivesse usando isso tudo para ganhar tempo, para escalar e etc., ao invés de estar reclamando na internet do que o cara fez para vender um serviço dele. Então, planejamento... Esses programadores são os reclamões. Sabe quantos programadores ficaram milionários, alcançaram a liberdade, fruto do trabalho exclusivamente deles? Quantos? Nenhum. Porque o Mark Zuckerberg, ele nasceu como programador, mas ele chegou onde chegou porque ele virou empresário. A gente conversa com o empresário. Né? O programador quer estar reclamando lá porque é isso. E, inclusive, o programador é um dos primeiros que vai perder emprego nessa nova leva do avanço da IA. Né? E aí ele fica lá reclamando, porque quem reclama é porque não está pensando em mudar. Está defendendo o ponto fixo. O empresário não pode ter esse negócio de defender o ponto fixo. Ele tem que perceber, não, o mercado está mudando. Eu não sou xiita de nada, né? Me agarrei nisso daqui, eu só quis ir para sempre. Não, o mercado está mudando, eu vou mudar. O programador não, ele vai estar lá, o cara está fazendo cloud, vibe code, e o caramba, isso aí não é programação mesmo, não. E é por isso que ele vai continuar sendo programador. Porque programar é algo operacional. E não que ele vai deixar de ser útil. Não, ele vai ser útil. Muito importante. Mas, por exemplo, ele tem uma hora caríssima. O mundo tá cada vez mais rápido, como tu disse. Por exemplo, a matriz Tempo e Impacto a gente fez com Lovable. Obviamente, utilizando toda a nossa inteligência de negócio, aplicando... Know-how, expertise. Exatamente. Aplicou no Lovable, testou, fez MVP e tudo mais, mas demorou menos de uma semana para ser construído. Se eu fosse contratar um programador para fazer isso, provavelmente esse cara demoraria, na mão, mais de um mês. Um mês, 1 a 3 meses. Então, e a gente fez internamente isso, sem precisar de um programador. Então, se essa galera não se adaptar, isso não vale só para os programadores, vale para qualquer tipo de negócio, todo mundo vai ruir. Então... A questão é usar como um ativo e não ser que nem essa pessoa que se sentiu ameaçada, por isso mencionou. Ó, SWOT. A questão da segurança é de fato um ponto fraco da inteligência artificial quando a gente fala de criação de programas e etc. Só que, tipo assim, se esse cara, ele pega a inteligência artificial, usa como um ativo para dar velocidade, ele abre um negócio para ele. Porque ele sozinho consegue atender muito mais pessoas do que provavelmente para quem ele está trabalhando no momento. E se ele está falando de segurança, possivelmente ele sabe como colocar. E se ele usa IA para produzir as coisas com mais velocidade e adiciona a parte de segurança que a IA não prevê, ele bate em muita gente. Esse que é o ponto. Só que ele escolheu reclamar na internet. Aí tá tudo bem, né? São escolhas. É isso? É isso. É isso, sensacional. Então tá. Muito obrigado pelo tempo com a gente. Aqui na descrição do vídeo, Matriz Tempo Impacto, nossa aula, link das nossas redes sociais também. Eu sou Léo Rodrigues, @realmenteléo. Ao meu lado, Liderri, onde a galera te acha? Nas redes sociais também, por ter um nome diferente, é tudo só meu nome, então no Instagram, Liderri, meu e-mail, liderri@gmail. LIDERRY. Você imagina um líder que tá rindo, né? Um líder. Liderai. Você vai achar a gente lá. Porque como eu sou um líder da área de receita, então o dinheiro tá entrando, eu tô sempre rindo. Muita grana! É muito bom. E... Eu sou o Felipe Carneiro, Instagram o.Felipe Carneiro. E é isso aí, velho. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Contem com a gente. Se quiser comentar alguma parada aí, a gente responde aí também nos comentários aonde o vídeo for publicado. É isso. Muito obrigado. Fique com a gente e lembre-se: fundadores nasceram para ser livres.